começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre crime organizado. O artigo 5º define que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem a previsão legal. Diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e nem pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o que diz a legislação brasileira sobre o crime organizado? Como é feito este combate? Para falar sobre isso, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Antenor Madruga. Ele faz parte da Fraudenet, rede de advogados especializados em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco da Câmara Internacional de Comércio e Área Penal. E foi presidente do grupo de peritos que atuou no combate ao crime organizado pela ONU. Seja bem-vindo, doutor Antenor. Obrigado. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que caracteriza o crime organizado. O crime organizado é o crime praticado pela empresa que se dedica ao crime. Como qualquer organização, há organizações que se dedicam à atividade lícita e outras que se dedicam à atividade ilícita. O que caracteriza o crime organizado é essa reunião de pessoas, reunião de patrimônio, reunião de fundo de comércio que se dedica à atividade criminosa. Não são pessoas, mas são verdadeiras empresas que praticam crime. Também está aqui conosco o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele coordena o Núcleo de Combate às Organizações Criminosas. Seja bem-vindo, promotor. A legislação brasileira, ela é adequada para punir o crime organizado? Houve alguns avanços recentemente, mas a legislação brasileira ainda é preparada, ainda é feita para o crime individual. Uma pessoa cometendo crime contra outra pessoa. E como fica quando o crime é cometido por um grupo organizado? A legislação para o crime organizado ela precisa ser avançada, assim como as empresas dedicadas ao crime organizado são. Então, ela tem que tratar o crime e os criminosos de uma forma diferente, de uma maneira mais dura e se valendo de tecnologias e dos avanços da modernidade, como as técnicas especiais de investigação, e não se valer de meios de prova como os crimes de antigamente, como roubo, furto. E uma lei promulgada em julho deste ano regulamenta o processo e o julgamento de casos que envolvem a ação de grupos organizados. A mudança busca garantir maior proteção a juízes e servidores envolvidos no combate a esse tipo de crime. O crime organizado movimenta 119 bilhões de dólares em todo o mundo. Os dados são das Nações Unidas. O combate a este tipo de grupo organizado é apontado como uma ação perigosa. De acordo com a Associação dos Magistrados do Brasil, cerca de 400 juízes sofreram ameaças de integrantes do grupo organizado. 150 deles usam até escolta policial. Em agosto do ano passado, a juíza Patrícia Scioli foi assassinada em Niterói. Ela investigava crimes praticados por policiais militares e quadrilhas. Para aumentar a segurança de juízes envolvidos em processos contra organizações criminosas, foi publicada a Lei 12.694, que adota uma série de medidas. A nova lei institui o que, de modo mais popular, chamamos de juiz sem rosto. Se tratando de organização criminosa, o juiz terá a faculdade de convocar um colegiado formado de 3 juízes, onde esses juízes irão trabalhar em toda instrução, irão trabalhar em medidas assecuratórias, como, por exemplo, a decretação do perdimento de bens apreendidos. Por exemplo, num tráfico de drogas, um avião que é apreendido, ele ficava por um tempo indeterminado, sem poder ser utilizado ou vendido, até que o processo terminasse. A lei permite ainda que placas de veículos de magistrados e familiares sejam alteradas e tenham os dados protegidos. Também define o que é organização criminosa e reforça o monitoramento com escoltas não só de juízes, mas também de servidores do Ministério Público. Este advogado criminalista acha que as medidas vão proteger os juristas de atentados e ameaças de bandidos. Uma medida como essa, de não ser identificado, vai auxiliar muito o trabalho do juiz, né? Porque, na realidade,
esses juízes estão à mercê, né, o seu nome, o seu endereço, isso consta até na internet, né? Dessa maneira, eu acho que facilita a proteção desses magistrados. Promotor, como é que o senhor analisa a entrada em vigor dessa lei? Vai ajudar realmente? Eu acho que sim, é um avanço ainda que pequeno, mas eu acho que ela traz boas novidades, boas inovações, como a definição de crime organizado, que até então a gente só tinha a definição da Convenção de Palermo, e essa definição trazida por essa lei, eu acho ela importante porque ela não é uma definição estanque, uma definição que tenta exaurir o que é crime organizado, porque o crime organizado ele se modifica com o passar do tempo e ele varia de acordo com a região. Então, se no Rio de Janeiro você tem um tipo de crime organizado, em Brasília você tem outro, no Nordeste você pode ter outro. Então, essa definição ela conseguiu definir, estabelecer o que é crime organizado sem engessar o conceito. Para o senhor, doutor Antenor, o que muda com essa lei? Ela traz avanço, ela traz medidas de proteção. Não é que os juízes não vão ser identificados, é importante saber quem é o seu julgador. O que a lei faz, ela dilui a responsabilidade, à medida que ela permite um colegiado, né, e esse colegiado, eles vão decidir conjuntamente, sem que os votos dissidentes sejam colocados. Isso, de fato, é uma proteção. Mas é importante, essa definição de crime organizado e essa lei traz medidas para uma modalidade de crime organizado, que é o crime organizado violento, que ameaça juízes. É muito importante também ter o cuidado de não banalizar o conceito de crime organizado, porque, de certa maneira, isso restringe a amplitude do direito de defesa, o que é justificável nessas circunstâncias em que há uma ameaça à integridade do juiz, protege essa integridade do juiz e, de certa maneira, também afastando a proximidade do juiz e o acusado por razões de proteção. Mas é importante que não se banalize essa medida. Eu concordo com o colega Antenor, e há uma diferença entre o juiz não ter rosto, você não saber quem está te julgando ou quem está te acusando, qual é o promotor que está te acusando, e saber que está sendo acusado por um colegiado. Essa diferença é importante. Essa questão que a lei trouxe com relação aos magistrados, o Ministério Público já vem fazendo há alguns anos. O que? Em vez de um promotor oferecer aquela acusação contra uma organização criminosa, forma-se um grupo de promotores, de 3 ou 4 promotores, que vão cuidar daquele caso. Isso dilui, despersonaliza a atuação do membro do Ministério Público. Tem surtido efeito no quesito de não ter tanta ameaça a juízes como a gente vê? A gente tem uma experiência já de mais de 10 anos no Ministério Público do DF, que nós trabalhamos em grupo, num núcleo. A gente vê que você atuando em conjunto, você despersonaliza e tira um pouco essa carga de ficar só em cima de um colega. É lógico que nós tomamos os cuidados, né, com a segurança, independente da lei. Eu acho que a gente também não pode ficar esperando só a lei para resolver os problemas. Tem que ter criatividade e você pode usar instrumentos já existentes para resolver alguns problemas. Agora o senhor falou em banalização do crime organizado. O que seria isso? Não é que é banalização do crime organizado, porque, de fato, há uma diferença entre a organização criminosa e a organização, especialmente a organização criminosa violenta, que emprega meios violentos, e aquele crime plurimo, aquele crime praticado por mais de uma pessoa. Então, são situações diferentes. Eu acho que essa nova lei traz medidas, ela traz instrumentos que visam proteger justamente esse crime violento, o crime por organizações criminosas violentas. Então, eu acho que isso é importante fazer essa distinção. Promotor, e como fica o processo no caso de crime organizado? É diferente? Ele pode correr em sigilo, por exemplo? Um processo complexo, primeiro porque normalmente ele envolve muitos réus, ele tem muitos réus, são processos grandes, processos que demoram, as audiências são enormes, são muitas testemunhas para serem ouvidas. Então é um processo que, se você não cuidar dele, não dar um tratamento especial para ele, ele não avança, ele fica parado. Então ele não é um processo que você pode tratar como os outros que você tem na promotoria. É um processo que exige, quando o juiz vai marcar uma audiência, ele tem que, às vezes, reservar o dia inteiro para aquele processo, ele tem que pedir um reforço na segurança do tribunal. Então é um processo que realmente dá um pouquinho mais de trabalho.
Só um ponto. Em relação à questão do sigilo especificamente, não é que o processo seja sigiloso. Ele jamais será sigiloso para a defesa ou para o acusado. Ele pode, inclusive, ter algumas medidas, principalmente na fase investigatória, uma escuta telefônica, por exemplo, não pode ser anunciada, porque senão ela perde o efeito. Mas o processo em si, ele até pode ser sigiloso para o público externo, mas ele não pode ser sigiloso, e não é sigiloso, para o acusado. E qual que é a diferença para a defesa quando envolve crime organizado? Todos têm direito à defesa. Inclusive, está no artigo 5º da Constituição. Então, todos têm direito à defesa. Uma acusação, ela é principalmente uma acusação que envolve crime organizado, ela é uma acusação muito forte. Uma organização criminosa, ela é muito ampla. Ela tem desde os cabeças até os funcionários, como qualquer empresa. E muitas vezes se envolve numa organização criminosa até pessoas que eventualmente participam lateralmente, até às vezes sem saber que participam de uma organização criminosa. No limite, por exemplo, a faxineira de um prédio onde a organização se reúne. Enfim, ela participa ou não. Então, é claro que é uma defesa que tem que ser feita como em qualquer processo. E é importante que se garanta o direito à defesa como em qualquer processo. A própria acusação de ser membro de uma organização criminosa, ela é uma acusação muito forte. Então, é preciso que se exerça essa acusação com cuidado. É importante que se tenha em mente que uma organização criminosa, além de ela pode ser violenta, como falou o Dr. Antenor, e pode ser na forma empresarial, quase que profissional. Agora, tem uma característica que na experiência eu acho que define uma organização criminosa assim muito bem. É quando ela consegue se infiltrar dentro do Estado, é quando ela bota um braço dentro do Estado e aí sim o próprio Estado, que é o responsável por combater o crime, se sente fraco. Basta ver que recentemente, numa dessas grandes operações do Ministério Público de Goiás, você tem metade dos quase 80 réus são servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal. Quando você pega uma organização que está comprometida dessa forma, aí sim o Estado tem que agir de forma diferente, que não se deve utilizar num crime comum, por exemplo. Então, eu acho que é importante identificar quando realmente é uma organização criminosa, para você não usar as técnicas especiais de investigação, como é a colaboração premiada, a interceptação telefônica, a infiltração, em qualquer crime. Isso tem que ser reservado apenas para esses casos onde o Estado não pode fraquejar. E no próximo bloco você vai saber o que diz a Convenção de Palermo e o que pensam as pessoas sobre o crime organizado. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o advogado Antenor Madruga. No programa de hoje estamos falando sobre crime organizado. E o combate a esse tipo de crime é uma preocupação mundial. No ano 2000, 157 países ratificaram a Convenção de Palermo na luta contra o crime organizado transnacional. A convenção teve como objetivo facilitar a cooperação entre polícia e justiça. O Brasil só aderiu ao tratado em 2004. Doutor Antenor, essa cooperação internacional tem funcionado? Tem, e ela é essencial para o combate ao crime praticado por organizações criminosas. Da mesma maneira que a globalização permitiu que as empresas lícitas tivessem acesso a insumos, a produtos, a contato com empresas em outros países, assim também funcionam as organizações criminosas. De maneira que, se não houver essa cooperação, dificilmente se terá um combate eficaz à organização criminosa. Uma das principais maneiras de se combater a organização criminosa não é apenas prendendo seus integrantes. A prisão dos integrantes da organização criminosa apenas gera um problema de recursos humanos, substitui-se aquela pessoa. Então, o eficaz combate às organizações criminosas pressupõe também a apreensão daquilo que é o fundo de comércio, dos bens que fazem com que a empresa continue. E para isso, no mundo que permite o trânsito de bens e patrimônio entre diversas jurisdições, a cooperação também se mostra essencial. Então, tem funcionado, pode melhorar, é claro, mas já é bastante eficaz, eu diria. Promotor, o fato de ter sido escolhido o nome Convenção de Palermo não foi à toa, não, né? Não, tem uma simbologia muito grande a Convenção de Palermo, por conta do assassinato do membro do Ministério Público, Giovanni Falcone. Então, além dela ser um instrumento legislativo importante, que já está internalizado aqui no nosso
o ordenamento jurídico brasileiro, ela tem essa simbologia que sempre se lembra do que foi a Operação Mãos Limpas na Itália. Quando se fala em crime organizado, a gente lembra de máfia, de quadrilha. Eu queria que o senhor explicasse para nós a diferença aí entre o crime organizado, a quadrilha e até mesmo a máfia. Sim, a quadrilha, nós temos o tipo penal da quadrilha, que é o artigo 288, que é reunir mais de 3 pessoas para o fim de cometer crime. É só isso. Então, você pode ter uma quadrilha que não necessariamente se reveste numa organização criminosa. Uma organização criminosa é algo muito mais sofisticado, muito mais, tem muito mais técnica, muito mais poder financeiro, muito mais poder político, mas nós não temos um tipo de organização criminosa. Nós temos agora com essa lei a definição, que já vinha na Convenção de Palermo, mas o crime de quadrilha, ele é um crime que tem a pena baixa e ele é um crime que, na prática, ele acaba sendo utilizado para a organização criminosa. Eu acho que no novo Código Penal, na reforma, vai haver uma alteração nesse sentido, de que se diferencia a quadrilha comum do crime comum da organização criminosa. É preciso, sim, avançar o Código Penal. O crime hoje, ele não é como o Sérgio Bruno falou no início, que ele não é mais aquele crime de comarca, não é aquele crime que é praticado por pessoas contra pessoas. É um crime que é uma verdadeira atividade empresarial em algumas situações. E para os países terem essa cooperação internacional, eles precisam ter acordos de extradição? São coisas diferentes. A extradição visa a entrega de pessoas, né, tanto para responder a processos, chamada extradição instrutória, quanto para cumprir pena. Essa é uma modalidade de cooperação que, no Brasil, não depende de tratado. Então, o Brasil, respondendo a sua pergunta, extradita sem tratado, desde que o outro país também o faça. Mas a própria Convenção de Palermo, essa convenção que mencionamos de combate ao crime organizado, ela serve para muitos países como a base, como o tratado que é base para permitir a extradição. E nas ruas as pessoas falam sobre o crime organizado e a necessidade de proteção para os juízes. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que merecer punição dependendo do crime que ele faz. Agora, quando as pessoas juntam para fazer o crime, eles é muito mais perigoso porque eles têm mais força. Quando o crime é organizado, ele é formado, eles pensam mais em aonde vai roubar, o que vai roubar e se torna mais grave. A pena devia ser maior, sim. Depende muito da ação, do que foi feito, na verdade. Então, cada caso é analisado de forma diferente. Lógico que quando é uma formação de quadrilha, há uma gravidade, porque também envolve muito mais pessoas. Eu achava assim, que o juiz ele não podia mostrar, o rosto, Ele tinha que ser anônimo para julgar uma quadrilha perigosa. Um bandidinho que você vê fazendo alguma coisa, você já recebe ameaça, você imagina eles, que são grandes, que pode jogar tudo dentro da cadeia. Ele vai correr risco, porque ele está julgando bandido, Então ele vai ser ameaçado de qualquer maneira. Então tem que ter a proteção. Promotor, como é que funciona essa proteção? Bem, até o advento da lei, o promotor ou o membro da magistratura que se sentisse ameaçado, ele fazia uma comunicação ao presidente da instituição, presidente do tribunal ou procurador-geral, e esse procurador-geral ou presidente acionava a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para prover uma segurança para esse profissional. Hoje, essa lei nova, ela regulamenta um pouco isso, ela diz como isso vai ser feito, ela concede porte de arma aos servidores da área de segurança do Ministério Público e da magistratura. Então, além das forças policiais, hoje o Poder Judiciário e o Ministério Público também podem fornecer segurança por seus próprios meios, pelos seus próprios servidores. E essa proteção ela é por tempo determinado? Como é que é? Isso é feita uma avaliação por profissionais da área de segurança. É feita uma análise de risco, para ver se existe mesmo aquele risco, se aquele risco é iminente, se ele já cessou, se não. É uma avaliação muito difícil de ser feita e tem que ser feita por pessoas da área, por profissionais. Doutor Antenor, e a punição para o crime organizado? Como é que é? Ela é mais forte mesmo ou não? Então, como nós falávamos antes, quem participa de uma organização criminosa pode sofrer a pena de 1 a 3 anos de reclusão prevista no Código Penal. Não há uma tipificação específica dessa modalidade organização criminosa. A lei de lavagem de dinheiro previa a possibilidade
tipificava como crime a ocultação de simulação do produto dos crimes praticados por organizações criminosas. Mas, ainda assim, recentemente houve uma decisão do Supremo, que entendeu, ao meu ver, corretamente, que não havia no Brasil uma definição de organização criminosa que pudesse completar o tipo penal da lavagem de dinheiro. Então, basicamente, a punição hoje me parece, única, é a que prevista no Código Penal, no artigo 288. O que o juiz pode fazer nesses casos, diante de uma organização criminosa, as leis penais, elas, quando prevêem uma pena, elas prevêem uma pena mínima, uma pena máxima. Isso existe justamente para que o juiz possa fazer uma dosimetria, porque você pode ter um crime de corrupção praticado, às vezes, por um funcionário público que recebe um pequeno valor para facilitar, para conceder alguma vantagem ali. Mas você pode ter uma corrupção praticada, às vezes, por uma organização criminosa que causa um grande dano ao Estado. Nessa dosimetria, no caso da corrupção de 2 a 12 anos, é que o juiz pode fazer mensurar isso e proferir uma sentença com uma pena mais pesada, se tratando de um crime mais grave, de uma organização criminosa. Como é que fica a punição em relação ao autor do crime e a quem executa? É diferente? Sim, no Código Penal, no artigo 62, há as agravantes relacionadas a quem organiza, quem instiga, quem coordena os crimes praticados os crimes plurais, né, os crimes praticados por mais de uma pessoa. Nesse caso, essa pessoa, esse mentor, é o caso do mandante, é o caso da pessoa que organiza, o chefe mesmo, ele vai ter uma pena mais agravada. E quais são os crimes mais comuns cometidos por esse tipo de grupo, doutor Antenor? Geralmente são crimes que tenham como objetivo oferir lucros, oferir rendimentos. A ideia da empresa, como qualquer empresa, é ter lucro. Então, a empresa criminosa é aquela empresa que se dedica a todos os crimes que tenham uma finalidade de lucro. Então, por isso que a Convenção de Palermo traz esse elemento. Então, em regra, são aqueles crimes. Podem ser desde de roubo, pode ser extorsão mediante sequestros, crimes financeiros em alguma situação. Então, sempre que nós vemos organizações criminosas onde há maior oportunidade de obter ilicitamente uma vantagem financeira. Esses crimes praticados pelas organizações criminosas, como eu disse anteriormente, eles variam, eles vão realmente aonde há lucro, aonde há oportunidade de um bom negócio ilícito, entre aspas. Então, se antigamente se fazia muito roubo a banco, com a dificultação do roubo a banco, entrar na agência e roubar um banco, com as medidas de segurança, isso foi deixando de ser praticado. Hoje está muito comum o roubo ao caixa eletrônico, estoura-se um caixa eletrônico. Então, à medida que o direito e o Poder Judiciário e o Ministério Público vão aprimorando e combatendo, eles também vão se modificando. E também os crimes praticados pelas organizações criminosas também variam, não só de época, mas de local. Não dá para se padronizar, não dá para se atuar contra o crime organizado no Nordeste, da mesma forma como você vai lidar nos Morros Cariocas ou em Brasília. Agora, pode-se trazer uma linha comum das organizações criminosas é a busca do lucro. E um dos crimes que hoje em dia, nos tempos atuais, me parece o mais deletério, são os crimes contra a administração pública. É a fraude à licitação, a corrupção, é o peculato, é o desvio de recursos públicos, porque esse crime ele não tem uma vítima individualizada, ele não tem uma vítima ensanguentada no chão, ele não causa repulsa, mas o dano dele é muito maior, porque ele afeta toda uma coletividade. Quando falta dinheiro para comprar um remédio no hospital, ou quando tem uma escola que não tem uma educação condizente, isso é reflexo desse crime organizado que não aparece, que atua no silêncio e sem ninguém perceber. Precisa, então, investir no combate, né? Com certeza. E se investe no combate desse crime organizado, silencioso, e essa é a principal arma de uma organização criminosa, a discrição, o silêncio, o segredo. E como é que você consegue romper esse véu de segredo? Com as técnicas especiais de investigação. São técnicas que você tem que entrar mais na intimidade das pessoas, por isso que não pode ser banalizada, não pode ser usada em qualquer caso, e você consegue, às vezes, por meio de uma interceptação telefônica, de uma interceptação ambiental, uma colaboração premiada,
uma infiltração de um agente policial numa organização, você consegue descobrir qual o segredo daquela organização, como ela atua, quem são os colaboradores dela, quem é aquele funcionário que ajuda ela dentro de uma repartição pública. Então, as técnicas especiais de investigação, eu acho que é uma grande saída para conseguir avançar nesse combate à organização criminosa. Mas é importante ressaltar isso, acho que estamos todos de acordo, a necessidade de não banalizar. O que na prática não está acontecendo. Hoje nós temos um número absurdo de escutas telefônicas, uma verdadeira banalização dessas técnicas especiais que deveriam ser reservadas aos casos mais de organizações criminosas propriamente ditas, mas não é o que, na verdade, tem acontecido. Isso, obviamente, não é aquilo que... não estou dizendo que não devemos usá-las, devemos usá-las com parcimônia. É preciso também olhar para o direito de defesa. O Supremo já tem o STF tem uma posição muito clara dizendo que o STJ também, mais recente, que esses não podem ser o primeiro recurso de investigação. É preciso que haja uma reunião de informações, de indícios que possam levar ao juiz a tomar essa decisão. Porque, do contrário, seria é muito fácil começar investigando por escutas telefônicas, o que é uma invasão da privacidade, muitas vezes desnecessária. Bom, com essa explicação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Promotor Sérgio Bruno, doutor Antenor Madruga, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais. A Constituição tem entre seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º fala sobre todos os direitos e garantias fundamentais, determinando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que moram no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre direitos e garantias fundamentais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Mamed Said, doutor em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição. Também vamos conversar com a professora Soraya Mendes, mestre em Ciência Política, doutora em Direito, Estado e Constituição. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Para o doutor Mamed, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que são os direitos e garantias fundamentais. Bom, esse é um título fundamental da Constituição de 88, título 2º dos direitos e garantias fundamentais, e ele se desdobra em 5 capítulos básicos. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e, por último, o capítulo que trata da organização e funcionamento dos partidos políticos. Então, quando nós falamos aí de direitos fundamentais, nós estamos basicamente falando daqueles direitos humanos que estão positivados no texto constitucional. O que é direito? É exatamente essa prerrogativa, essa possibilidade de exercer poderes, de exigir condutas. E existem as garantias que vêm exatamente em socorro desses direitos na eventualidade de eles virem a ser violados. Agora, professora Soraya, a gente pode dizer que esses direitos fundamentais, eles nascem da dignidade humana? Essa é uma grande discussão, né? A dignidade da pessoa humana, na realidade, é um complexo de N direitos e garantias que devem ser assegurados a todos os indivíduos, a todos e todas, no sentido de lhe garantir a
a estabilidade em uma sociedade democrática, ou seja, você não tem como pensar direito à vida, mas sem pensar num direito social à saúde. Você não tem como pensar um direito a outros direitos individuais, como a segurança, sem pensar em educação. Ou seja, existe um complexo de direitos que fazem parte daquilo que se convenciona chamar dignidade da pessoa humana. E no Brasil, a preocupação com os direitos considerados fundamentais ficou mais evidente com a Constituição de 88. O problema é que estes direitos, tão importantes para todos nós, nem sempre têm a divulgação que merecem. Pelas ruas, muita gente não sabe o que são os direitos fundamentais. Direitos fundamentais? Eu vejo falar, mas eu não sei muito não. Ih, moço, não sei não. Não faz ideia? Não. Alguns até se arriscam. Para mim é mais a questão da educação, a escola, a saúde. Os direitos fundamentais começam a valer desde o nascimento da pessoa. Eles servem para proteger o cidadão e garantir o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, saúde e lazer. A defesa desses direitos é antiga, mas ganhou força na Constituição de 88 e de lá para cá representa um papel ainda mais importante na vida dos brasileiros. A nossa Constituição de 88 ela ampliou bastante a quantidade de direitos que estão à disposição do indivíduo, seja para se defender contra o Estado, seja para exigir que o Estado cumpra. Os direitos fundamentais são classificados como individuais ou coletivos. Foram criados para proteger o cidadão e, por isso, na maioria das vezes são aplicados em relações entre a pessoa e o Estado. Mas alguns juristas também defendem que as relações entre particulares devem ter a proteção a esses direitos. Se a parte mais fraca geralmente era na relação do Estado, do indivíduo com o Estado, se aplicava nesse momento. A partir do momento que você tem desníveis na própria sociedade, entre os particulares, a palavra que o judiciário, o sinal que o judiciário deu foi: não se aplica só na relação indivíduo-Estado, mas sempre que você tiver desnível numa relação. Ainda de acordo com o especialista, quando os direitos fundamentais não são cumpridos, cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a conduta do Estado. Você tem um conflito permanente entre a reserva do possível e o mínimo existencial. O que é isso? Reserva do possível é uma desculpa para o Estado deixar de consagrar os direitos fundamentais. Ele fala: eu não tenho dinheiro para dar saúde, eu não tenho dinheiro para dar educação, eu não tenho dinheiro para dar moradia. Por outro lado, você tem um mínimo existencial, ou seja, o indivíduo ele tem que ter um mínimo de condições de existência. Então, quando você tem esse conflito, você vai recorrer a quem? Ao judiciário. Doutor Mamed, a gente viu aí que o judiciário é responsável por fiscalizar o cumprimento dos direitos fundamentais. Mas ele tem que ser provocado? Ah, sim. O judiciário ele age por provocação. É preciso que o indivíduo, quando se sente lesado, ingresse com uma ação respectiva, mas é importante que a gente diga que os direitos fundamentais, como foi dito pelo especialista, eles possuem uma dimensão negativa, ou seja, se exige do Estado um dever de abstenção, a autoridade pública, o poder político tem que se abster de certas práticas para exatamente preservar o espaço da iniciativa e da autonomia individual. Existem as chamadas prestações positivas, ou seja, aquele elenco, né, de normas que impõe que o Estado ele haja no sentido de realizar direitos e garantias fundamentais. E, evidentemente, esses direitos individuais eles são oponíveis não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas, perante outras pessoas. E daí surge o chamado direito subjetivo, ou seja, a pessoa poder ingressar em juízo quando algum dever jurídico é violado e ela fica com o seu direito vulnerável. Doutora Soraya, o que acontece na prática quando entra em conflito aí a reserva do possível com o mínimo existencial, como foi dito na reportagem? Na realidade, essa é um conflito cotidiano, né? Um conflito cotidiano, a afirmação do Estado de que não possui recursos para, principalmente, aqueles que são chamados direitos sociais. E aí nós temos duas searas bastante importantes, saúde e educação.
Mas com relação a esses assuntos especificamente, nós temos uma posição da nossa Suprema Corte, tanto com relação à educação quanto com relação à saúde. No sentido de que a alegação da reserva do possível, que coloca naquela seara de decisões que são decisões terríveis, ou seja, se invisto em uma determinada política, não tenho dinheiro para uma outra, esta alegação, ela encontra um limite no mínimo existencial. De maneira que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que em questões relativas a direito de à saúde, ao direito à educação, notadamente com relação a creches, por exemplo, que é algo que o Supremo Tribunal já analisou, você não pode, o Estado não pode contrapor a inexistência de recursos àquilo que precisa ser realizado efetivamente, porque isso compõe um mínimo existencial, o mínimo que o indivíduo precisa para o seu desenvolvimento. E saúde nem se fala, né? Então, da premência do respeito a esse direito. É o caso, por exemplo, de alguém que precisa de uma UTI num hospital público e não consegue vaga? Exatamente nesse caso. Aliás, a questão envolvendo a saúde é uma das páginas mais primorosas do Supremo Tribunal Federal em termos de decisões. O Supremo Tribunal Federal diz, olha, tendo em vista que a Constituição, ela não é somente uma carta de boas intenções, e tem um voto maravilhoso do ministro Celso de Mello exatamente nesse sentido, de que como ela não é uma carta de boas intenções, ela é algo que precisa se concretizar na prática. Então é algo assim que é bastante novo na nossa discussão, mas é algo que traz uma riqueza fundamental a respeito dessa responsabilidade de todos os poderes, digamos assim, executivo, legislativo e também o judiciário, nesses momentos críticos. Agora, doutor Mamed, os direitos fundamentais, eles são absolutos ou aí também vale a máxima de que o direito de um termina quando começa o do outro? Certamente não existem direitos absolutos. Alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, ela não pode tolerar a incitação ao racismo. A liberdade de expressão não justifica o crime de calúnia. Então, não existem direitos que sejam absolutos, né? No sentido de que a pessoa pode exercê-los ignorando o direito do próximo. Agora, a Constituição de 88, como disse a professora Soraya, ela foi muito feliz em colocar, né, o elenco dos direitos e garantias fundamentais logo no início do seu texto, porque as constituições anteriores que o Brasil teve, não. Até do ponto de vista topográfico, digamos assim, os direitos fundamentais vinham depois da organização do Estado. E não tinham tanto espaço. Né? Não tinham tanta relevância. Agora não. Nós temos o artigo 1º, que trata dos fundamentos da República, o artigo 2º trata dos poderes, depois vem o artigo 3º tratando dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o artigo 4º fala dos princípios que regem o país nas suas relações internacionais, e em seguida já vem o artigo 5º do texto constitucional, que é o artigo, digamos assim, em grande medida o coração da Constituição, não é? São 73 incisos, vários parágrafos. Agora, é preciso que a gente compreenda que o elenco desses direitos e garantias fundamentais não esgota o assunto, né? Existem outros direitos fundamentais. Existem também aqueles direitos materialmente constitucionais que derivam de outros. A professora Soraya falou, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é emblemático. Dele, né, se irradiam vários outros princípios que derivam dele, o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive no que diz respeito à proteção à saúde, à questão da educação, da segurança, etc. Para a professora Soraya, a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, justamente por garantir tantos direitos e garantias fundamentais. É a marca dela, realmente? É o que faz a Constituição de 88 diferente de todas as outras? A Constituição de 88 ela tem essa marca, digamos, em termos normativos, mas ela tem uma outra marca que antecede a essa normatividade, que é o seu próprio processo de construção. Ou seja, um processo de construção no momento de saída de um regime autoritário em que o povo brasileiro reúne-se,
né, em uma grande esfera pública de discussão de N direitos. Então, aí nós vamos ter várias discussões. Nós vamos ter capítulos relativos aos indígenas, nós vamos ter a previsão da coibição de violência no âmbito doméstico e familiar, e disso decorre a Lei Maria da Penha. Nós vamos ter previsão de regulamentação de territórios quilombolas, nós vamos ter previsão de um capítulo sobre comunicação social, falando sobre regionalização da comunicação. Então, na verdade, a marca e a grande riqueza dessa Constituição chamada cidadã, me parece seja, além daquilo que se expressou na sua normatividade, ou seja, daquilo que está positivado, em todo um processo de discussão que levou até ela e que, mais do que isso, que nos faz estar até hoje aqui, 25 anos depois, né, nesse marco desse ano de aniversário da Constituição, discutindo-a de maneira a torná-la viva no seio da sociedade. Então, acho que essa é a grande contribuição, ela é cidadã por conta disso. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu converso com a professora Soraya Mendes, mestre em Ciência Política, doutora em Direito, Estado e Constituição, e com o advogado Mamed Said, doutor em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição. No programa de hoje estamos falando sobre os direitos e garantias fundamentais. A trajetória dos direitos fundamentais evoluiu ao longo do tempo. E um dos momentos mais importantes foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Pela primeira vez foram estabelecidas regras válidas universalmente para todos os seres humanos. A declaração promove o respeito aos direitos e liberdades fundamentais e prevê o amparo legal para corrigir atos que violem estes direitos reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professora Soraya, existe uma confusão aí entre direitos fundamentais e direitos humanos. Qual é a diferença entre eles? Doutrinariamente, nós podemos dividi-los, pensando de que maneira? De que os direitos humanos são todos aqueles comandos com uma pretensão de universalidade e que estão previstos nos tratados, nos documentos internacionais. Por um outro lado, no momento em que esses direitos passam a constar de um catálogo constitucional, no nosso caso, notadamente o artigo 5º, muito embora, como tenha dito muito bem o professor Mamed, não estejam tão somente no artigo 5º, nós temos a partir daí a consideração de que esses são direitos fundamentais. Agora, alguns autores chegam a falar em direitos humanos fundamentais. Por quê? Porque, na realidade, o fundamento de validade dos direitos fundamentais são os direitos humanos. Porque aquilo que você tem como uma pretensão de que um dia, né, este planeta como um todo torne-se um planeta em que todos os seres humanos possam viver nos limites daquilo que minimamente se garanta a todos, como a dignidade da pessoa humana, então direitos humanos sempre vai ter esse conteúdo maior, vai estar sempre informando estes direitos fundamentais. Obviamente que nós temos direitos fundamentais que não são necessariamente direitos humanos, ou seja, que não estão dentro do catálogo. Nós temos, dentro do nosso artigo 5º, lá no 73 incisos, algumas previsões que necessariamente não se enquadram nos tratados internacionais. Mas os tratados internacionais são um fundamento disso, né? Acaba se misturando muito, então. Então, assim, eu não acho que talvez nós não pudéssemos falar tanto de uma confusão, mas talvez de uma confluência para que se garanta realmente essa fundamentalidade, né? Agora, doutor Mamed, em relação aos outros países, o Brasil está avançado em termos de direitos fundamentais? Sim, eu creio que nós não ficamos nada a dever ao ordenamento jurídico de outros povos. Na verdade, em que pese esse aspecto cidadão da Constituição de 88, realmente a melhor das constituições que nós já tivemos, uma das melhores constituições do planeta, em que pese isso, desde a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, a primeira Constituição brasileira, que nós já temos um catálogo de direitos fundamentais. Alguns deles que foram reproduzidos em todos os textos e que ainda estão hoje na Constituição de 88. Eu acho que o Brasil realmente é signatário desses tratados e convenções internacionais. Sempre tivemos uma presença muito marcante, seja a nível de Nações Unidas. Basta ver que todos os anos a Assembleia Geral da ONU é aberta com pronunciamento do ministro das Relações Exteriores do Brasil. É uma tradição que se mantém.
Nós temos também uma juíza que tem assento no Tribunal Penal Internacional, que é uma importante instância internacional que cuida exatamente desses crimes de genocídio, de lesa humanidade. Enfim, nós temos uma, digamos assim, uma presença que nos coloca realmente na vanguarda, e eu acho que o momento que o país vivencia, né, de buscar cada vez mais tornar efetiva essa Constituição cidadã, demonstra que nós não ficamos atrás de qualquer outro país no que diz respeito à positivação desses direitos. Professora Soraya, o que é direito fundamental? Em uma determinada época, para uma determinada civilização, às vezes não é para outra. Isso significa que os direitos fundamentais podem variar de acordo com a época e com a região? Pode sim, porque se nós tomarmos a nossa própria história constitucional, desde a Constituição de 1824, 1891 e em diante, até chegarmos à nossa Constituição atual, nós vamos perceber que em alguns momentos, alguns direitos estavam garantidos e em outros momentos não. Principalmente numa história que é uma história, infelizmente, gravada por períodos ditatoriais como é a nossa. Então, nós temos em um determinado momento a Constituição de 1937 e depois, né, durante o último período de ditadura militar de 67, que são períodos de restrição a direitos e garantias fundamentais, notadamente a liberdade de expressão sob censura, que é algo que hoje a nossa Constituição proíbe expressamente, né, a existência de censura. Então, isso faz parte de um caminhar histórico, mas que também precisa ser visualizado sob essa perspectiva política do momento em que se encontra cada uma dessas grandes comunidades, como no nosso caso a brasileira. Importante é pensar direitos fundamentais sempre com a noção de democracia e de que democracia não é algo nunca acabado, é um processo. Então, é um processo de radicalização contínua, porque sempre existirão mais direitos a serem concretizados. Então, isso faz parte dessa construção toda. E nas ruas, as pessoas falam sobre os direitos e garantias fundamentais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Acho que é importante, sim, porque já tendo lei e tendo uma Constituição que já é um pouco falha, as coisas não funcionam, então eu acho que tem que ter para pressionar para que as coisas aconteçam mesmo no país. Para que tenha uma eficiência, eu acredito que precise ter algo específico voltado para essa área, né? Que garanta e que cumpra, não só que garanta, mas tem que ser cumprido, que é o que infelizmente a gente não vê. O cidadão tem seus direitos reservados, tanto como qualquer estado, qualquer cidade, país, tem os seus direitos. Por exemplo, você não pode estragar o órgão público, né? Você tem que preservar aquilo. Uma cidade tem que te dar o direito de você poder ter acesso à saúde, transporte, cidadania normal. Isso é bom para a sociedade, para a população brasileira. Não tenho dúvida nenhuma que isso é importante. Professora Soraya, a gente vê as pessoas falando aí muito na importância dos direitos fundamentais. A população está mesmo mais consciente e cobrando mais a efetividade desses direitos? Olha, me parece que sim. Recentemente nós vivemos um período em que grandes contingentes populacionais foram às ruas reivindicar com N bandeiras, né? Com demandas de toda a ordem. E isso faz parte de uma compreensão de um outro direito que também é fundamental, que é o direito de participação no processo político como um todo. Então, eu acho que esses momentos são momentos em que nós conseguimos visualizar essa participação, mas não que isso também não esteja já no DNA de toda uma nova geração, né, surgida desde 1988, nesses últimos 25 anos. O que as entrevistas aqui mostram é aquela velha expressão do Bobbio ainda, né? Já não estamos mais no momento de afirmar direitos, lá ele fala de direitos humanos, mas já não estamos mais no momento de afirmar direitos, mas de efetivá-los. Então, eu acho que esse é o grande reclamo. Essas entrevistas todas, elas vêm nesse sentido. Acredito que isso está já gravado nesse DNA de reivindicação, e isso é muito importante. Doutor Mamed, agora um dos entrevistados, ele comparou os direitos fundamentais à obrigação, por exemplo, de preservar o bem público. É possível fazer aí essa analogia? Certamente que sim. Quando nós falamos do bem público, nós temos que entender que nós estamos a tratar do bem que pertence à coletividade. A autoridade pública, a administração pública é apenas a gestora desse bem. Então, quando nós tratamos aí dessa categoria dos chamados direitos
coletivos, dos direitos difusos, nós estamos tratando de direitos que pertencem indistintamente a todos os membros da coletividade. Porque eu acho que é interessante a gente resgatar um pouco como que a gente chega ao momento atual no processo evolutivo dos direitos humanos. Quando surgem os estados nacionais, a partir do século XVI, século XVII, surgem ali os chamados direitos de primeira geração, que são esses direitos à vida, à liberdade, mais da esfera individual, à segurança, à propriedade. No segundo momento, você tem os chamados direitos de segunda geração, que são os direitos sociais e econômicos. Não apenas tem uma dimensão negativa, que exigem um dever de abstenção, né, do Estado, mas também uma dimensão positiva, no sentido de que o Estado tem que trabalhar para realizar, para concretizar, né, a questão da educação, da saúde, etc. Vem os direitos de terceira geração, o direito ao meio ambiente, por exemplo, a Soraya estava falando, como a Constituição de 88 inovou, ela é a primeira das constituições brasileiras a ter um capítulo sobre meio ambiente, que é um direito de terceira geração. E até já se fala de uma quarta geração de direitos fundamentais. Uma geração não exclui a outra, na verdade é um processo acumulativo. Isso é que faz com que nós tenhamos uma Constituição realmente muito rica e que, como foi dito, ela precisa ser efetiva, ela precisa se realizar na prática. Bom, então, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem para mim o que pode ser feito para poder garantir essa efetividade da Constituição. Professora Soraya. Olha, para mim não existe uma outra maneira que não seja a participação popular. Seja através dos instrumentos que estão garantidos na Constituição, referendo, plebiscito, iniciativa popular mesmo, previsto lá no artigo 14, como exercício da soberania, mas principalmente com a participação ordeira, enfim, mas nas ruas, ou seja, de reivindicações na própria esfera pública. Uma nação se constrói dessa forma. E tratemos mais nos termos da Constituição uma sociedade livre, justa e solidária, como pretende ser, né, a sociedade brasileira, ela se constrói dessa forma. Doutor Mamed. Certamente, eu acho muito salutar, né, que as pessoas se manifestem, ocupem as ruas, como aconteceu basicamente no mês de junho, né, de 2013, um mês emblemático. Daqui a algumas décadas vai estar olhando para trás e está se falando, né, desse momento tão rico no fortalecimento da democracia brasileira, mas por vezes eu me preocupo também com o desgaste que a chamada democracia representativa está tendo. Porque a Constituição é muito clara quando ela diz, né, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Com esses instrumentos a que se referiu a professora Soraya. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, apropriação popular. Mas existe realmente um desgaste da democracia representativa que eu acho que é preocupante. Nós temos que fortalecer, sim, os partidos políticos, eles são instrumento da democracia. Temos que fortalecer as entidades de classe, as associações, né, os grupos representativos da sociedade, porque realmente não dá para nós exercermos a democracia apenas indo para as ruas. Bom, com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professora Soraya, doutor Mamed, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre ação penal privada. A Constituição determina que ela deve ser admitida em crimes de ação pública quando esta não for feita no prazo legal.
E para falar sobre ação penal privada, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o promotor de Justiça, Fabiano Rocha, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Especialista em processo civil pela Universidade de Santa Catarina, ele é professor da Escola Superior do MPDFT. Seja bem-vindo, promotor. Queria que o senhor começasse explicando para a gente qual que é a diferença entre a ação penal privada e a pública. Inicialmente, obrigado pelo convite, de poder debater um tema essencialmente importante. Basicamente, o legislador, quando ele resolveu definir a ação penal em pública e a ação penal em privada, busca essencialmente vislumbrar um interesse subjacente. Determinados tipos de crime, determinadas infrações penais interessam muito mais ao próprio ofendido, à vítima, do que necessariamente a uma intervenção estatal. Com isso, acaba se entendendo que deve-se deixar a oportunidade, basicamente, àquele que foi ofendido, para ver se ele tem um interesse em desenvolver uma ação penal contra o suposto criminoso, contra o suposto agente causador do crime. Então, quando se define uma ação penal privada, o faz basicamente voltado essencialmente a um interesse particular do ofendido. Porque em determinados tipos de delitos, acaba se percebendo que se o Estado fosse fazer uma intervenção direta nesses delitos, haveria até mais uma ofensa àquele que foi ofendido do que necessariamente uma proteção que se visa dele. Então a diferença básica é que para a ação penal privada, o ofendido promove essa ação pautado necessariamente no seu interesse. Para os demais casos, acaba se entendendo que é preciso que o Estado faça uma intervenção. Isso independe do consentimento ou não daquele que foi vítima. E também está aqui conosco a professora Soraya Mendes. Ela dá aulas de Direito Penal e Constitucional na Universidade Católica de Brasília. É mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está concluindo o doutorado em Direito pela UNB, Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, doutora Soraya. Queria que a senhora começasse dizendo para a gente se é comum ver casos de ação penal privada e quais são os exemplos práticos que a gente pode dar. Olha, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, a doutora Fabiana, também essa oportunidade de conversar sobre esse tema, que também considero extremamente importante, até porque coloca numa temática muito maior de funções, inclusive do próprio direito penal na sociedade, que é um tema que me interessa bastante. Na verdade, nós temos alguns casos. A ação, em regra, ela é pública. Em regra, ela pertence, ela tem o seu impulso a partir do Ministério Público. Em alguns casos específicos, o legislador viu por bem deixar o ofendido a possibilidade de intentar essa ação. Alguns casos que eu posso citar como mais comuns, por exemplo, os crimes de dano. Necessariamente isso não se reflete num alto índice de crimes de dano, ou seja, de ações intentadas em relação a esses delitos especificamente. Ou seja, são alguns casos em que o ofendido vai tomar a iniciativa da ação e vai utilizá-la. Outros casos são completamente obsoletos, o Código Penal ele precisa, e está, claro, nesse momento sendo discutido, precisa passar por uma reforma. E, em alguns casos, a ação penal depende de autorização da própria vítima, como a gente já disse aqui. Era o que acontecia com a Lei Maria da Penha. Para ser colocada em prática, ela dependia de denúncia da mulher que tinha sofrido violência. Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, agora quem souber do crime pode intervir. Em 2011, a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, recebeu quase 2.000 ligações a cada dia. O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking de denúncias. Pelo menos uma mulher é agredida a cada hora na capital do país. A delegada da mulher em Brasília acredita que a Lei Maria da Penha, criada em 2006, provocou uma mudança no comportamento, tem dado mais coragem para denunciar e aumentou a segurança para as vítimas, que passaram a contar com mecanismos mais efetivos para punir os agressores. Hoje elas sentem que vão procurar a polícia e que vai ter um tratamento adequado, que isso vai ao judiciário, que vai gerar uma punição ao agressor, entendeu? Que antes existia uma espécie de um descrédito, que aquela denúncia fosse realmente
punir de alguma forma esse agressor. O próprio agressor ele se via dessa forma. Muitas vezes aqui a gente vê alguns relatos em ocorrência em que as mulheres relatam que o homem falou assim para ela: eu só não quebro a sua cara porque hoje tem a Lei Maria da Penha. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance da lei. Por maioria, os ministros definiram que a representação da vítima não é mais essencial para dar início à ação penal. Os ministros entenderam que essa exigência acabava diminuindo a proteção constitucional assegurada às mulheres. Com a decisão da STF, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, o que evita a possibilidade de um crime ficar impune por medo. Às vezes a pessoa agredida fica com medo, né, de denunciar. E essa é uma maneira que, de qualquer maneira, ela fica protegida. Tem muito homem que gosta muito de bater na esposa e não importa se machuca ou não. Então, se tiver as outras pessoas puderem entregar, a melhor coisa que acontece, que ela tem medo, né? Para esta consultora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMIA, com a decisão da STF, a violência contra a mulher passa a ser um problema de todos. Deixa de ser considerado um problema específico da pessoa que está sofrendo a violência e passa a ser considerado um problema da sociedade como um todo. Então, a pessoa que escuta, a pessoa que convive, o Estado, todo mundo passa a ter responsabilidade na continuidade do processo, na punição, na possível punição, no julgamento do agressor. Doutora Soraya, é importante realmente essa decisão para facilitar a punição? Absolutamente importante. Ela é um marco em termos de proteção àquelas, no caso, as mulheres que estão realmente numa relação de hipossuficiência, na relação conjugal, nas relações que se estabelecem entre homem e mulher. Ela é absolutamente fundamental também em outros marcos. A decisão do Supremo, no momento em que frisa o direito à proteção, ele coloca para a sociedade como um todo a responsabilidade por toda e qualquer agressão que se cometa. E também, sob a égide do Ministério Público, a responsabilidade de impulsionar essa ação. E isso é um reconhecimento do Estado. O Ministério Público, naquele momento, atua nesse sentido. Portanto, como alguém que age em nome do Estado. O Estado brasileiro está reconhecendo que esta é uma questão fundamental. O sistema processual, ele traz uma classificação definida, que a ação penal, ela é pública, condicionada e pública incondicionada. E tem a chamada também ação penal privada. Essa ação penal privada, como já é esclarecido no início, ela é impulsionada pela própria vítima, com base no seu interesse particularizador, vamos assim dizer. Já a ação penal pública, quem dá início a essa ação penal é exatamente o Ministério Público. E aí diz que ela é incondicionada exatamente naquelas condições em que o Ministério Público toma a frente da ação, independentemente se há um consentimento prévio ou não da vítima. Já a ação penal pública condicionada, e no caso condicionada à representação, o promotor ele só vai dar impulso à ação penal desde que a vítima tenha oferecido uma representação ou desde que a vítima consinta com essa ação penal. A grande discussão aqui foi exatamente se o Ministério Público poderia fazer uma proteção da mulher diante de uma violência doméstica, independentemente do consentimento da mulher ou não. E aí eu acho perfeito exatamente a colocação da senhora, porque o promotor, na sua atuação prática, se deparava com várias situações em que a mulher ficava submetida a essa violência extremamente covarde, mas o promotor às vezes ficava angustiado, porque ele precisava exatamente de uma representação da mulher, de que a mulher falasse assim: promotor, eu quero que o senhor toque e que vá para frente. Exatamente. Eu quero que a ação penal continue. Eu quero a proteção. E aí o promotor ia. Mas havia, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma grande parcela de opiniões dos técnicos do direito, dos cientistas, né, de alguns tribunais, de parte dos próprios promotores, que eles sempre entenderam que, como a situação de violência doméstica é uma situação essencialmente grave e é, sem sombra de dúvida, um problema da sociedade,
O promotor acabou entendendo, em algumas circunstâncias, que ele poderia tocar a ação penal porque não dependia da representação da mulher, não dependia da vontade da mulher. Se o senhor me permite, nós temos também já alguns estudos comprovando que existe um chamado ciclo de violência, e que tem um certo tempo. Então, o tempo de ir, tomar a decisão, chegar à delegacia, registrar uma ocorrência, chegar até o judiciário e efetivar a representação que o doutor Fabiano explica, é um tempo suficiente para que houvesse toda um novo alinhamento, um novo acerto dentro da relação conjugal, o que necessariamente não significa estão pacificadas as situações. Pelo contrário, somente um amortecimento daquela situação de violência. E aí a importância fundamental de ir chegando esta notícia ao Ministério Público, o Ministério Público poder intentar essa ação. Por mais que alguns digam que isso significa uma certa perda de autonomia, na realidade, a proteção, e eu acho que o Supremo, nesse sentido, as decisões, elas foram bastante acertadas, nesse sentido, as falas dos ministros, as razões de decidir, no sentido de que precisamos efetivar a proteção. E não podemos esquecer que o Brasil ele tem um território muito vasto. E durante muito tempo, a mulher ela se viu submissa àquele odioso regime patriarcal. E diante desse regime patriarcal, diante dessa submissão, muitas vezes a mulher ela não tinha, né, ou como também não tem, uma autonomia no seu consentimento ou na sua vontade. O que o Supremo fez? Acaba desprezando, de certa forma, a vontade da mulher em prol de uma proteção social que a mulher precisa diante dessa violência. Exatamente. Mas existem casos em que, mesmo havendo denúncia, não são tomadas providências e aí pode ter início a ação penal privada? Na realidade, pode, né? Esse é um caso, a Constituição, o legislador constituinte, o Constituinte de 1988, viu por bem trazer para o campo dos direitos e garantias fundamentais, para o artigo 5º, tal como mencionado já de início, a possibilidade de ingresso pela vítima com a chamada ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público não tomar a iniciativa que é necessária para o intento da ação. O Ministério Público pode tomar diversas ações, oferecer a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito, requisitar novas diligências, mas alguma dessas ações deve ser adotada. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a ação penal privada. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a professora de Direito Penal e Constitucional, Soraya Mendes, e o promotor de Justiça, Fabiano Rocha, do MP-DFT. No programa de hoje, estamos falando sobre a ação penal privada. Existem casos em que a ação penal privada é subsidiária da pública, o que só acontece quando o Ministério Público não age. Mas será que nas ruas as pessoas sabem qual é o papel do Ministério? A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. O Ministério Público, ele está para atender as pessoas, né? Obedecendo às leis, né? O Ministério Público é um órgão que fiscaliza e pune as pessoas, né? E também vai à procura de muitos fatos errados também de investigação. Qualquer problema que depender do Ministério Público, ele tem a obrigação de atender com urgência. O Ministério Público ele trabalha em defesa da sociedade, ele é um órgão que assessora, é primordial e essencial. Doutora, pelo que a gente viu aí, as pessoas já sabem que podem recorrer ao Ministério Público quando precisam, né? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos pós-1988, de disseminar a ideia de que se pode recorrer a algum lugar. Ou seja, no caso do Ministério Público, ainda não temos isso tão disseminado até pelas dificuldades estruturais com relação à Defensoria Pública também, que é um outro algo importante, mas a preponderância do Ministério Público, seja nos termos que colocamos aqui mais processuais, mas em termos de efetivação de direitos e garantias, de possibilidade de aumento daquelas que são as necessidades básicas para uma verdadeira cidadania, isso é inegável, E a abertura do Ministério Público, com certeza, ela se coloca
coloca nesse contexto como algo fundamental. Poder procurar um promotor, uma promotora de justiça, o Ministério Público Federal em casos que envolvem inclusive coletividades de direitos indígenas, de direitos envolvendo relações homoafetivas, por exemplo, isso tudo é muito importante. O campo de atuação do Ministério Público ele é muito vasto. O Ministério Público, historicamente, ele está relacionado à ação penal. O Ministério Público ele sempre teve um papel histórico relacionado ao combate ao crime, a processar pessoas que desviam dinheiro público, pessoas que praticam as corrupções, que praticam os crimes contra o patrimônio, os crimes contra as liberdades da mulher, ou as liberdades sexuais, os crimes contra a vida. Então, historicamente, o papel do Ministério Público sempre foi um combate incessante ao crime, buscar uma punição exatamente dessa ordem. A partir da Constituição de 88, e aí a senhora foi brilhante no comentário, o Ministério Público ele ganha outros tipos de atuação que, bem, na verdade, já antecede 88, mas 88 isso se torna um status constitucionalizado. Ampliou a ação do Ministério. Ampliou, e com base numa Constituição Federal. E aí o Ministério Público ele acaba atuando na proteção de outros direitos que são chamados direitos massificados, os direitos de massa, os direitos da coletividade. E aí da onde a reportagem de várias pessoas dizendo o Ministério Público é um órgão de proteção da sociedade. E é exatamente essa a grande função que tem o promotor de justiça. Seja numa atuação criminal, para trazer uma tranquilidade à sociedade, um sossego social, uma segurança efetiva que todos nós estamos esperando há tempo, como também em outros campos, buscando a proteção da cidadania, do meio ambiente, buscando implementar a improbidade administrativa, buscando uma moralidade dentro do serviço público. Então, a atuação do Ministério Público é uma atuação atualmente muito vasta, né? E os colegas realmente têm, assim, com muito empenho, tentado implementar essa questão da proteção da sociedade. Agora, doutor, o que pode caracterizar uma omissão do Ministério Público a ponto de justificar uma ação penal subsidiária? Acredito que seja muito difícil. Por quê? Porque, na realidade, para caracterizar a inércia do Ministério Público, é necessário que ele realmente, com o perdão do trocadilho, reste inerte. Ou seja, que ele não ofereça denúncia, obviamente, que ele não requeira o arquivamento do inquérito, ou que ele não requisite minimamente diligências. Se nós recorrermos à jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que casos que chegaram à corte nesse sentido, em regra, em todos eles foi demonstrado que não havia realmente a inércia do Ministério Público. Divergências de entendimento sobre qual o tipo de atuação, se deveria ter sido esta ou aquela, ou em que tipo de seara o Ministério Público deve atuar ou não, obviamente se tem, mas muito dificilmente. Se trata muito mais de uma questão institucional do que jurisprudencial e de algo que se reconheça. Pessoalmente, não tenho conhecimento de inércia do Ministério Público, ou seja, de uma não ação do Ministério Público. Agora, nós contamos com um sistema extremamente complexo, mas com muitos impedimentos em termos estruturais e de dificuldades, que obviamente faz com que o tempo das demandas se tornem muito maiores do que aquilo que a vítima espera. É importante que o cidadão tenha conhecimento que o Ministério Público ele é submetido a um controle, como outras instituições também estão submetidas aos respectivos controles. A ação penal subsidiária talvez seja um grande mecanismo colocado à disposição do cidadão, e diga-se, um mecanismo democrático colocado à disposição do cidadão para que ele possa fiscalizar a atuação do promotor de justiça. Porque se eventualmente o promotor de justiça ele deixa de agir, qualificando realmente a sua omissão, a sua inércia, é interessante que o cidadão saiba que ele, cidadão, ofendido pela situação criminosa, ele pode promover uma ação penal diante da inércia do Ministério Público. Acontece muito ou é raro, promotor? Eu tenho 10 anos de Ministério Público e nunca me deparei com uma ação penal subsidiária, né? São situações que posso qualificar como raras, mas nós não podemos admitir a hipótese que não exista ou que não possa acontecer. Mas é importante que o cidadão tenha conhecimento
que há esse tipo de controle. É que, na realidade, o inciso específico, no local onde está posto, ou seja, no artigo 5º da Constituição, isso já traz um sinalizador desta garantia, ou seja, você, cidadão, você pode agir, é um direito, ser um direito fundamental. Então, somente esta sinalização já é importante dentro desse sistema. E vamos conferir mais algumas opiniões nas ruas, desta vez sobre a importância de denunciar sempre que houver um crime para provocar a intervenção da justiça. A justiça deveria tomar atitude contra isso, independente se alguém denunciar ou não, né, se ela souber. Mas então as pessoas têm que denunciar para que seja cumprida a lei. Todo crime tem que ser denunciado, se não for, como é que vai fazer? Como é que vai fazer nosso Brasil, nosso país? Tem crime acontecendo na cidade toda. Se a pessoa não fizer uma ocorrência, não tem como a polícia agir. Tem que denunciar sim. Eu estou de acordo que a pessoa deve denunciar sim. Doutora, pelas opiniões aí, dá para a gente dizer que as pessoas estão mais conscientes de que é importante denunciar? Eu acredito que as pessoas estejam mais conscientes ou cientes dos seus direitos. Necessariamente não significa que essas pessoas vão levar realmente ao conhecimento das autoridades os delitos cometidos. Nós sabemos que nós temos uma cifra oculta de delitos que é extremamente alta. Aliás, isso também é normal dentro de qualquer sistema, né? O doutrinador reconhecido Zaffaroni já disse, se todos os crimes forem efetivamente tipificados, se todos eles chegarem ao sistema, o sistema realmente não tem condição de dar conta deles. Agora, algo que é importante, no meu sentir, que seja discutido dentro deste tema maior que nos foi colocado, é de pensar exatamente quais são aquelas condutas que realmente precisam estar tipificadas. Quais são aquelas condutas que precisam realmente da proteção do Estado? Porque, nesse sentido, nós louvamos a decisão do Supremo em termos da Lei Maria da Penha, mas ainda, por exemplo, precisamos caminhar em termos de tipificação e repensar delitos como supressão de marcas em animais ser um crime de ação pública incondicionada e estupro ser uma ação ainda condicionada à representação. Então, mas isso não depende da atuação necessária, não depende da atuação específica, seja do Ministério Público ou dos demais, mas da modificação da própria estrutura do direito penal, isso no âmbito legislativo, né? O senhor concorda que é preciso repensar, promotor? Nosso sistema penal, ele é de 1940, nós tivemos avanços com isso, nós precisamos urgentemente colocar como prioridade a questão de segurança pública. E a segurança pública, ela depende de um sistema que atenda a isso. Levando-se em consideração que uma pessoa pratica crimes gravíssimos, às vezes crimes como de homicídio, que põe fim a uma vida humana. E às vezes você para e pensa que uma pessoa dessa pode ficar 2, 3, às vezes até 6 anos atrás das grades, ou às vezes em situações nem na penitenciária uma pessoa dessa chega. Então o sistema, ele é falho. O sistema de execução penal é falho. Nós precisamos urgentemente discutir isso de uma forma séria, para que se busque no futuro muito próximo uma segurança que é o sonho de todos. Agora, voltando a falar de ação penal privada. Caso que existem vários autores do crime, a vítima, ela pode escolher quem ela vai processar? Ela pode processar apenas parte dessas pessoas? Não. Isso não decorre ao bel prazer da vítima ou ela processar alguém conforme lhe aprouver. Não. Existe uma regra da indivisibilidade e aí, à medida em que uma pessoa praticou o crime, ela promove a ação contra essa única pessoa. Mas nós estamos diante de uma multiplicidade de agentes, ou ela processa todos, ou acaba se entendendo que ela está abrindo mão dessa ação penal. Não compete a ela escolher a seu bel prazer quem vai processar ou não. O sistema processual não admite isso. E quando envolve menor, doutora, muda alguma coisa? Na realidade, sim, nos casos específicos dessas ações, o menor ele tem uma representação para que promova ações no caso das ações privadas. No caso da ação que é incondicionada, ao Ministério Público, né, compete tomar as ações que forem necessárias. Existe um prazo para a pessoa resolver entrar com uma ação penal privada? Com certeza. Nas ações privadas nós temos um prazo decadencial, né, de 6 meses, ou seja, a pessoa deve estar atenta a isso também. Ela não pode, daqui 1 ano, 2, 3, 20, ou seja, tomar uma decisão
decisão de que vão ingressar com uma ação penal. Nós precisamos pensar, por um outro lado, que ninguém pode estar com uma espada sobre a sua cabeça, e nesse caso a espada é a privação da liberdade, né, ou de restrições à sua liberdade. Portanto, é necessário que se tenha uma responsabilidade muito grande quando se trata com esse campo muito sensível, que é o campo do direito penal. Agora, só para a gente encerrar, então, que avaliação que vocês fazem da ação penal privada? É um instrumento que tende a desaparecer ou que tende a ganhar força? Numa sociedade em que as pessoas estão conscientizadas, têm um melhor nível de educação, existe a possibilidade dessas próprias pessoas moverem as suas respectivas ações penais privadas, pautadas no seu respectivo interesse. Eu não diria que há uma tendência em extinguir uma ação penal privada ou eliminá-la totalmente do sistema. Em algumas situações, até se discute realmente se não seria o caso da própria vítima tomar a sua ação penal privada em situações relacionadas sem violência, sem grave ameaça, algum desfalque patrimonial que ocorre para a pessoa, se não seria o caso dela mesma decidir se ela quer levar adiante ou se ela não quer levar adiante esse tipo de ação penal privada. Hoje em dia, as esmagadoras hipóteses de crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas há uma discussão, e não é de hoje, de que deve-se ampliar até mesmo as hipóteses de ações penais privadas. Então, eu acredito que não se trata aí de uma tendência de eliminação. Talvez uma grande discussão, até mesmo para ampliar para outras hipóteses. E a senhora, doutora? Na realidade, também concordo com o doutor Fabiano. Não creio que exista um movimento para a extinção da ação penal privada. Acredito que haja uma questão que é anterior a essa. É de se pensar exatamente quais são os bens jurídicos que queremos proteger. E, neste sentido, bens jurídicos, a vida, a dignidade sexual, enfim, são todos bens jurídicos que precisam de uma proteção efetiva do Estado. Outros, tais como contra o patrimônio, seja no caso do dano, seja no caso de uma questão financeira, esses podem ser resolvidos em outras esferas que não a esfera penal. Eu vou repisar a ideia de que precisamos utilizar com muito cuidado o sistema de justiça criminal a partir dos instrumentos que o direito penal e o processual penal oferece. Aumentar a segurança não significa aumentar o número de crimes. Aumentar a segurança significa ter uma ação efetiva com relação àqueles crimes que precisamos realmente que sejam combatidos, que precisam realmente de uma ação mais efetiva de todo o sistema, de absolutamente todo o sistema. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Soraya Mendes, promotor Fabiano Rocha, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre presunção de inocência. O artigo 5º determina que ninguém pode ser considerado culpado até que o processo seja julgado e tenha definida a sentença penal condenatória. E para falar sobre a presunção de inocência, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz José Barroso Filho. Ele é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, AMAJUM, e diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Já me viu, juiz, a presunção de inocência é uma das garantias fundamentais mais importantes? Sem dúvida. Isso deflui da necessidade do sistema garantir ao cidadão um julgamento justo, né? E até que tenha um julgamento, e nós estabelecemos constitucionalmente algumas garantias, né, tais quais o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa, né? É importante que o sistema garanta ao cidadão, né, até que se comprove com o trânsito em julgado que é culpado, né, a liberdade, salvo casos em que ele, durante o processo, né, represente algum risco à comunidade de voltar a delinquir, de apagar provas. Fora isso, ele só pode ser preso com o trânsito em julgado. Então, isso é uma garantia fundamental para o cidadão.
E também está aqui conosco o defensor público federal Paulo Henriques de Menezes Bastos. Ele é pós-graduado em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e atua na área criminal desde 2006. Já bem-vindo, defensor. A Constituição fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado. Mas quando é que isso acontece? Quando é que a pessoa sai do estado de inocência? É verdade. É bom a gente fazer esse esclarecimento. Essa palavra trânsito em julgado, que para nós operadores do direito parece tão simples compreensão, às vezes para a população é um pouco complicada. Mas o trânsito em julgado nada mais é do que a situação jurídica após o esgotamento de todos os recursos possíveis naquele processo. Então, nós vemos o seguinte, a pessoa é levada a julgamento, é feita uma sentença em primeiro grau, é possibilitado o recurso daquela sentença, então o recurso vai ser julgado pelo tribunal competente e após o encerramento de todos os recursos possíveis, temos então o trânsito em julgado, ou seja, aquela sentença não pode mais ser mudada. E um caso que virou símbolo de condenação antecipada e equivocada, antes mesmo do julgamento, foi o da Escola Base em São Paulo, no início dos anos 90. A partir da denúncia de uma mãe, os donos da escola infantil, um funcionário e pais de outro aluno foram acusados de abusar sexualmente de crianças. O caso ganhou as manchetes. A escola chegou a ser apedrejada e fechou as portas. A vida dos envolvidos virou pelo avesso. Notícias apontavam que crianças eram abusadas sexualmente no horário das aulas e diziam que elas eram levadas na Kombi da escola até a casa de um coleguinha. No final, as investigações comprovaram a inocência dos acusados, mas nada apaga os danos de uma condenação injusta. É um dano irreparável, pois afeta a condição social, a imagem e a toda caminhada de vida, né? Todo projeto de vida de uma pessoa. A pessoa, mesmo que ela não tenha responsabilidade, tem desdobramentos sociais indescritíveis. O sociólogo alerta ainda para os riscos de avaliações feitas de forma precipitada. Para ele, mais do que punir os responsáveis, é preciso educar a população para evitar que casos como o da escola base se repitam. O que deve ser feito é uma leitura cultural para que atos como esse não sejam praticados, porque realmente o dano irreparável, a escola fechada, e depois a justiça confirma, constata que eram inocentes. E agora a pergunta é, quem vamos responsabilizar? A sociedade? Quem é a sociedade? Então, o social precisa passar, deve passar por um processo de aprendizagem, né? Não é uma questão de penalidade, mas é de educação social, para que atos como esses não sejam mais pensados e também praticados. Juiz, no Brasil, é respeitada a máxima de que ninguém é culpado até se prova o contrário, ou existe muito pré-julgamento? Se formos analisar só em termos teóricos, em termos de análise puramente constitucional no Poder Judiciário, isso é um mandamento que tem que ser analisado. Mas num choque de realidades, se formos ver como é que a vida se desenvolve, muitas vezes pela classe social, por onde mora, pelo nível de renda, a pessoa é discriminada. Então já começa com aquela bruma de suspeição, e aí já é desrespeitado em seus direitos. Ser presa é um dos aspectos dessa discriminação social. O que se espera do sistema, o que se espera do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, é que garanta os direitos fundamentais, que faça ruir essas discriminações, que prender, deixar preso, não dar oportunidades de crescimento social, são repercussões de uma visão lambrosiana social. Você não vai caracterizar a pessoa pelo seu tipo físico, mas por onde da sua origem social, e vai determinar se ela pode ou não pode ter expectativa, ter o direito de uma vida melhor. Isso é tudo que o Poder Judiciário, todo o sistema de justiça tem que trabalhar no sentido de quebrar esses preconceitos e fazer valer os princípios constitucionais. Todos são iguais perante a lei e têm o direito fundamental à esperança, à liberdade a esperança de um futuro melhor. Então isso, em síntese,
toca direito de presunção de inocência, toca o direito de você pleitear algo melhor. Então, cabe ao Judiciário fazer valer esses princípios constitucionais. Doutor Paulo Henrique, o que tem sido feito para a Defensoria para garantir esses direitos constitucionais? Bom, a Defensoria Pública tem se esforçado para atuar nesses processos criminais e garantir aos réus o direito, primeiramente, à defesa. É interessante a gente destacar que um consectário do princípio da presunção de inocência é o próprio direito à defesa no processo criminal. Imagine você, Flávia, que às vezes, mesmo quando há uma prisão em flagrante, que aparentemente não há nada que seja discutido, ali também é importante que haja a ampla e completa defesa dos direitos daquele réu. Imagine, por exemplo, que apesar, suponhamos um crime de homicídio, a pessoa há testemunhas e viram que aquele crime efetivamente ocorreu. Só que depois, com a apuração dos fatos, pode-se verificar, por exemplo, que aquela pessoa estava atuando em legítima defesa. Né? Então, nós temos de evitar os pré-julgamentos. Isso é importante. E a Defensoria Pública está aí para tentar valer esse direito do cidadão. Juiz, o que pode ser feito quando a autoridade policial emite um juízo de valor e acaba ajudando nesse pré-julgamento, como aconteceu no caso da escola base, por exemplo? A instituição que faz a investigação não é a mesma que acusa, não é a mesma que julga, justamente para evitar essa contaminação, né, de juízo de valor. Então, a autoridade policial, ela não deve realmente emitir juízo de valor. Ela deve colher os elementos probatórios, enviar ao Ministério Público. Se o Ministério Público entender, né, que há indícios suficientes, ele vai propor a ação que vai ser julgada no âmbito do Poder Judiciário. Então, funciona muito bem assim. Então, se em algum momento, né, a autoridade policial emitir um juízo de valor, né, e esse juízo de valor causou um dano, tal qual esse exposto no caso da escola base, o equívoco está na ação do Estado. Então, o cidadão deve responsabilizar o Estado e pode pedir uma indenização ao Estado, né, e o Estado depois vai analisar a possibilidade de agir regressivamente em relação ao seu servidor. Né. Mas isso é pedagógico. Nós temos que fazer valer os nossos direitos. Então, se o Estado não garante o meu direito, eu tenho que exigir esse direito. Então, isso é pedagógico. O cidadão tem que responsabilizar o Estado e o Estado regressivamente responsabilizar o seu servidor. Nesse processo, nós vamos ter uma depuração e, ao fim e ao cabo, o melhor serviço público que garanta os direitos fundamentais. Doutor Paulo Henrique, e a opinião pública, como é que fica nesse caso? Influencia muito no julgamento? Acaba prejudicando a presunção de inocência? Olha, se imaginarmos, por exemplo, casos que vão à júri popular, né, em que o julgamento é feito por cidadãos comuns do povo. Esse é um caso em que, evidentemente, essa opinião emitida pela mídia e toda esta propaganda feita em cima do caso terá certamente influência no julgamento. Né? Então, nós vemos aí a importância do jornalismo responsável, ao contrário do que nós vimos nesse caso da escola base. E as autoridades, juiz, elas acabam se influenciando também quando existe muito clamor público, quando o caso vira manchete? Existe claramente do juiz, no caso, a isenção. Mas o juiz também ele não vive em Marte. Ele vive nessa sociedade. Então ele lê jornal, ele ouve comentários. Agora ele não deve se deixar influenciar por nada que não esteja nos autos, que não esteja no processo. Então, é muito perigoso e temerário o juiz completar a prova com os seus preconceitos, né, com as suas impressões pessoais. Então, se está nos autos, vai ser objeto de análise, vai ser fundamento daquela decisão. Se não está nos autos, se for relevante para o julgamento, não se faz julgamento, baixa-se a diligência, traz o elemento de prova para ser avaliado. Então,
O juiz não vai ler jornal, ele não vai se deixar chegar a ele essas informações, vai. O que ele não pode é que essas informações sejam determinantes para um bom julgamento. Ele não pode se deixar influenciar, então, por essas informações? Não, na verdade, tudo, até quando eu vou na feira, no supermercado, quando eu saio, vou ao cinema, ouço conversa de amigos, isso tudo vai formando esse plano de fundo. Agora, o juiz não pode julgar, né, se não estiver nos autos. Por que não estiver nos autos? Porque quando ele vai decidir, ele vai apontar nos autos, olha, as folhas tal têm o depoimento, as folhas tais têm a perícia contábil. Então, a questão maior, né, é não se deixar contaminar, isso possa influenciar a sua decisão, né, de modo a você completar a prova. Quando eu era juiz estadual, né, não foi comigo, mas eu soube isso, eu sempre faço questão de replicar. Era uma situação de uma acusação de um pai que teria violentado a própria filha, uma menininha de 4 anos. Isso causou uma comoção popular muito grande, né? Ele acabou sendo preso preventivamente, passou o processo todo preso. Ao final do processo, meses depois, ficou constatado, sem sombra de dúvida, veja como as coisas podem acontecer. É o cuidado de você preservar, né, o cidadão. Ficou constatado que foi a mãe tentando incriminar o pai, veja, grave isso, que violentou a própria filha usando uma garrafa. Então temos que ter muito cuidado com a preservação. O que está aprovado é objeto de análise. O que não está aprovado, paciência. Se for relevante, traga. Se não for relevante, julgue com o que está nos autos. E não com essa ideia popular de lixa, porque às vezes a imprensa recebe informações distorcidas, né? E ela acaba passando. E aí essa distorção vai tomando uma proporção que eu espero que, se um dia eu for réu, eu tenha um juiz isento que nos permita influenciar por essas pressões indevidas. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a presunção de inocência. O artigo 5º volta já. Com o artigo 5º. Os nossos convidados são o defensor público federal, Paulo Henrique de Menezes Bastos, e o juiz José Barroso Filho, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, AMAJUM. No programa de hoje, estamos falando sobre presunção de inocência. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada na França em 1789, já tratava desta garantia. Ela se tornou um clássico para as democracias do mundo contemporâneo. Serviu como base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas. O artigo 9º diz que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. E se for indispensável prendê-lo, todo rigor que não for necessário à guarda da pessoa deve ser reprimido por lei. Defensor, essa declaração tem mais de 200 anos, mas ainda é atual, não é mesmo? O princípio da presunção da inocência, sem dúvida nenhuma, é uma conquista da humanidade, não é? Foi registrado primeiramente nesta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por ocasião da Revolução Francesa. Posteriormente também foi registrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E no nosso ordenamento jurídico foi inserido na Constituição de 1988. Porém, antes disso, já era concebido como consequência de outros princípios, como o da ampla defesa, do contraditório e principalmente do devido processo legal. Quer dizer, então, que o princípio da presunção de inocência dá origem a vários outros princípios, juiz? Que justamente é um princípio de base ética. Se você for julgar uma pessoa, você tem que ter as provas, né? E baseado nessas provas, há o fundamento da decisão. Agora, é mais do que humano, né, você garantir, ou você garantir àquela pessoa que eventualmente seja condenada, uma análise, né, uma possibilidade de recorrer. E geralmente esse recurso é feito não por um juiz singular, é por um órgão colegiado. E a partir daí é que se pode falar, né, depende da concepção do que esteja escrito em lei,
do trânsito em julgado, porque já houve uma decisão em primeiro grau, houve, para aquela parte irresignada, a possibilidade de um recurso. Esse recurso foi analisado por um órgão colegiado, por juízes experientes, e a partir daí temos a decisão do Estado, a decisão do Estado que consubstancia o trânsito em julgado e possibilita a execução. Quer dizer que você não possa prender a pessoa durante o processo? Em princípio, não. Você não vai antecipar a prisão da pessoa, como se fosse a antecipação da condenação. Você nem sabe se vai ocorrer. Eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho como é que fica a questão das prisões cautelares e a presunção de inocência. O fundamento de uma cautelar é diferente daquela questão do mérito, se ele é ou não culpado. O fundamento de uma cautelar é você perceber que há indícios de autoria, há a prova de que realmente aquele crime foi cometido, mas que aquela pessoa que está sendo acusada, ela apresenta sinais que vai fugir, que ela está ameaçando testemunhas, que ela realmente compromete a ordem pública. Então, os requisitos que justificam a motivação de uma cautelar é diferente daquela prisão do mérito. Então, eventualmente, você pode prender durante o processo se presentes os requisitos da cautelar. Jamais por uma antecipação de uma pena, de uma sentença condenatória, você não sabe que ela vai existir ou não. Agora, defensor, uma pessoa que está aguardando o julgamento de um recurso, ela pode ser presa ou ela tem que esperar em liberdade? Bom, como o doutor Barroso esclareceu há pouco, é possível sim haver a chamada prisão cautelar ou processual. Acontece que, em razão do princípio da presunção da inocência, esta prisão cautelar deve assumir um caráter absolutamente excepcional. Ou seja, só deve ocorrer se realmente for absolutamente necessária para a garantia da execução da lei penal. Infelizmente, Flávia, o que nós vimos no dia a dia da prática forense é que muitas vezes isso não acontece. E aí nós voltamos a falar dos nossos preconceitos que todos nós acabamos carregando, E às vezes o princípio da presunção da inocência, ele é substituído por uma presunção de culpabilidade. Então nós temos casos em que a pessoa responde ao processo presa e ao final é inocentada. Eu recentemente tive um caso desse em que uma jovem em Minas Gerais foi presa em flagrante com pequena quantidade de droga. E aí nós vemos a questão da postura desde o início da persecução penal. Ela é indiciada como traficante, processada como traficante, presa em flagrante. É negada a possibilidade dela de responder àquele processo em liberdade. Recebeu uma sentença em primeiro grau, a condenando a uma pena baixa de cerca de 2 anos e meio. O Tribunal de Justiça desclassificou aquela conduta dela para a conduta de usuário de droga, que não era penada com prisão ou com pena privativa de liberdade. E o que nós tivemos no final? Essa pessoa ficou presa durante praticamente 2 anos até que se chegasse a essa conclusão. E esse é apenas um pequeno exemplo, dentre tantos outros. Nós temos um outro exemplo emblemático na nossa história, que é o famoso caso dos irmãos Naves, que foram acusados de ter assassinado um dos seus sócios. Isso ocorreu por volta da década de 40, se não me engano, no interior de Minas Gerais. Foram presos por isso, chegaram a confessar que teriam feito isso. Agora, imagine você, por que é que eles confessaram isso? Em que circunstâncias não se deu esta confissão? Eles foram, posteriormente, condenados, ficaram em regime fechado por mais de 8 anos, depois obtiveram a progressão do regime, livramento condicional, etc. E depois de algum tempo, apareceu a vítima, o morto. O morto estava vivo. Mas aí nós voltamos àquela questão. Após feito esse dano, ele é irreparável.
O que é que pode reparar a pessoa ter ficado mais de 8 anos encarcerada? Sem falar dos inúmeros outros sofrimentos que decorrem de uma situação como essa. E nas ruas as pessoas falam sobre o julgamento antecipado, que muitas vezes, como a gente viu agora, condena inocentes. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Como está muito divulgado na televisão, qualquer coisinha já começa a fazer esse julgamento precipitado mesmo. Eu acho que condeno por antecipação. Lamentavelmente. A opinião que a pessoa vai estar transmitindo vai ser baseada naquelas informações que ela vai estar obtendo. Então, acho que sim, é um pouco precipitado e é um julgamento que pode ser justo ou até mesmo injusto. A mídia, ela sempre induz que as pessoas tomem atitude. A mídia sempre influencia, assim. Os crimes que acontecem, se aparecer na televisão realmente do jeito que a criminalidade vai mudar, as coisas vai acontecer na justiça. A gente é influenciado muitas vezes, seja para o caminho bom ou ruim. Por isso que a justiça tem que ser cega, né? Porque se depender da opinião pública, a gente é totalmente influenciado. Professora, a gente viu as pessoas culpando muito a mídia por causa dos pré-julgamentos, mas cada um tem que assumir sua parcela de culpa, não é mesmo? É verdade. Inclusive a coletividade. Mas é óbvio que nós, quando vemos esses programas policiais sensacionalistas, né, em que pessoas são apresentadas como verdadeiros troféus, né, na mídia, e posteriormente ninguém vai verificar, por exemplo, se foram inocentadas ou não, né? Obviamente que nós percebemos que esses programas são nocivos para o corpo social. Mas por que eles existem? Porque nós assistimos, nós da sociedade assistimos, a popularidade desses programas é enorme, então nós temos também responsabilidade. Caberia a nós, da coletividade, da sociedade, não assistirmos a esses programas, né? Mas se nós fazemos isso, nós temos também a nossa parcela de culpa. Agora, juiz, se o acusado não tem a obrigação de provar a inocência dele, quem é que tem essa responsabilidade de provar a culpa? É o Estado que está acusando. Naquela divisão funcional que eu expus no começo, então a polícia vai investigar, então só, com os elementos, leva ao Ministério Público. O Ministério Público, se tiver os indícios suficientes, vai levar o caso ao Judiciário. O Judiciário, se tiver com as provas, vai definir se é culpado, se é inocente. Então, o cidadão, né, ele não tem obrigação nenhuma de fazer prova contra si mesmo. Quem tem a obrigação de fazer a prova é quem acusa, é quem está alegando. No caso criminal, né, se há uma acusação, foi baseado em alguma prova, e essa prova tem que ser formada em juízo para que o órgão julgador faça esta avaliação do que foi apresentado pela acusação, do que foi apresentado pela defesa, e, ao final, promove um julgamento isento. Esse é um direito absoluto e vale só para questões criminais ou a presunção de inocência vale para tudo? Essa noção de presunção de inocência tem esse fundo criminal. Tá? Agora, para um julgador, né, a questão tem que se mostrar de forma isenta, de uma forma equidistante. Né? Existe alguém alegando, né, um direito que o outro não se conforma, né, à formação de uma lide. Então, cada qual faça a sua prova e o juiz julgue. Ou seja, não há possibilidade de pré-julgamentos. Não há possibilidade de valoração de tudo que não esteja no processo. Então, essa noção geral de presunção que leva a uma outra constatação. Né? Nós exigimos que as provas estejam nos autos e aí sejam valoradas pelo juiz em primeiro grau, em segundo grau. Na questão criminal, isso assume uma candência sem tamanho, porque é gravíssimo, não é só para a pessoa, para todos nós, né, que o sistema condene um inocente. É muito melhor, por isso que se fala muito que na dúvida se absolve. Mas eu penso o contrário, eu sempre falo, olha, a dúvida absolve porque só a certeza condena. Então é muito melhor para o sistema, não é só o caso concreto, para o sistema que se absolva um possível culpado do que se condene um possível inocente. Mas vale para os outros casos também? Vale nessa questão de você esperar a prova ser produzida, de valorar o que está nos autos.
e não julgar com preconceitos. E para a defensoria, doutor Paulo, como é que fica quando chama muita atenção pública um caso? É pior? Atrapalha? Como é que é? Olha, para a defesa, eu poderia dizer de forma genérica que sim, atrapalha. Porque a divulgação jamais é feita buscando mostrar a inocência ou eventuais contradições que estejam ocorrendo na acusação. Né? Voltando àquele tema sobre o que é que chama a atenção da população, né? A população é atraída por esta ótica da acusação. Então, em regra, a divulgação por parte da mídia, ela tem uma influência negativa para a defesa. Tem que se tomar muito cuidado, então. É verdade. Nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Professor Paulo Henriques, juiz José Barroso, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.